Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver neste vídeo um conteúdo do livro de James Giambalvo, livro Contabilidade Gerencial, que é um livro que eu gosto muito, um livro que eu indico para os meus alunos, porque ele é muito didático, tem uma linguagem muito acessível e de fácil compreensão. E o assunto que nós vamos ver é estimação de custos fixos e variáveis, utilizando a técnica do método ponto alto, ponto baixo, também chamado de mínimos e máximos. Vamos lá. Métodos de estimação de custos. Componente crítico do custeio variável é que alguns custos não se permitem classificar corretamente em fixo e variável, porque são tratados juntos. E isso dificulta muito, porque para nós calcularmos o resultado da empresa através do custeio variável, nós temos que classificar os custos em fixos e variáveis, inclusive para encontrar a margem de contribuição, informação importantíssima para a tomada de decisão. E isso é um problema para o gestor de custos. Por isso, eles sofrem variação porque têm partes fixas e partes variáveis ao mesmo tempo. Então, o mesmo custo, a gente percebe que há uma variação, mas não é uma variação proporcional ou diretamente proporcional ao volume produzido. E aí ele fica meio misturado e a gente vai ter que dar conta de separá-los. Para prever custos em diversos níveis de atividades, deve-se saber o montante dos custos que é fixo e o montante que é variável. Em muitos casos, as informações de custos não são segregadas em fixas e variáveis. Assim, você deve saber como estimar os custos fixos e os custos variáveis com base nas informações disponíveis. Aqui vamos apresentar um método de estimação de custos chamado ponto alto-baixo, também chamado de mínimos e máximos, conforme já falamos. Este método ajusta uma linha reta aos pontos referentes aos dados, de modo a representar o maior e o menor nível da atividade. Suponha que as informações sobre a produção mensal e sobre os custos dispostas na tabela ao lado, numa série de 12 meses, de janeiro a dezembro, observado na empresa. Ressalta-se que há uma relação entre produção e custo. Veja, a produção aumenta de 750 para 1.000 e aumenta em fevereiro, mas não aumentam na mesma proporção percentual. De 1.000 para 1.250 aumentou aqui também. Mas também, se nós pegarmos o valor unitário ou aumento percentual, eles não são proporcionais. Em abril aumentou mais ainda e o custo também aumentou. Repara que em outubro diminuiu e o custo também diminuiu, mas não na mesma proporção. Quando a produção aumenta, o custo aumenta, mas não na mesma proporção que foi o que acabamos de ver. Significa que temos parcela de custo variável neste custo total. Então, nesse custo total aqui, eu tenho parte variável e parte fixa, assim como nesses outros também. Então, a gente tem que ter aqui, perceber a variação através de um método de estimativa e nós vamos usar os máximos e mínimos. É necessário observar o mês que produziu a maior quantidade da série e obteve o maior custo da série, bem como o mês que produziu a menor quantidade da série e obteve o menor custo da série. Caso essa relação não seja verdadeira, deve-se descartar da análise por ter sido causada por situação atípica. Então, veja, aqui no caso, a menor produção foi em dezembro, e entre os custos aqui atribuídos, realmente o menor custo foi em dezembro. Houve aí, tá tendo uma situação adequada. E o mês que mais nós produzimos foi julho, deve ser o mês que teve maior custo entre os meses, e de fato é julho. Então, é uma situação típica, né, tranquila, não tem nenhum problema nessa série de produção e custo.
O maior nível de atividade de produção é 3.000 unidades em julho, um custo de 400 mil, e o menor nível de atividade corresponde à produção de 500 unidades, a um custo de 150, conforme nós acabamos de ver. Deve-se dividir a diferença de custo pela diferença de quantidade entre os pontos máximos e mínimos. Vamos pegar a diferença de custo de 400 para 150, que dá 250 mil, e a diferença de quantidade de 3.000 para 500, que dá 2.500. Dividindo 250 por 2.500, eu encontro 100, que é o custo variável estimado unitário. Uma vez obtida a estimativa de custo variável, podemos utilizá-la para realizar uma estimativa de custo fixo, utilizando a função de custo. O custo fixo equivale à diferença entre o custo total e o custo variável estimado total. Como faremos isso? Pegaremos aqui, na função de custo, custo total é igual ao custo variável unitário vezes a quantidade produzida mais o custo fixo. O custo fixo é o que queremos encontrar. O custo total de julho foi 400 mil, nós já temos. Vamos pegar a quantidade de julho, 3.000 unidades, multiplicar pelo custo variável que nós acabamos de encontrar e somar com esse custo fixo. Custo fixo, então, é 400 mil menos 300 mil. Custo fixo é 100 mil. Faremos a mesma coisa para dezembro, até para termos aqui uma prova real de que está certinho. O custo de dezembro foi 150 mil. E 150 mil é o quê? É o custo variável, que nós encontramos aqui na estimativa, vezes a quantidade de dezembro mais o custo fixo. Então, 150 mil é igual a 50 mil mais custo fixo. Custo fixo é 150 mil menos 50 mil. Custo fixo 100 mil, está certinho, né? Não erramos em cima. Então, temos como estimar de forma quase precisa de que o custo fixo dessa empresa, desse custo aqui, da relação desse custo total, o custo fixo é 100 e o custo variável, 100 mil reais, e o custo variável é 100 reais por unidade. Podemos compreender melhor a relação entre o custo de produção e a atividade, representando graficamente esses custos e níveis de atividade. A representação gráfica desses dados é denominada gráfico de dispersão. Então, a gente vai estabelecer aqui no gráfico, né, todas as quantidades produzidas e os custos dessas quantidades, custos totais. E a gente vai estabelecendo os pontos. A gente vai pegar o ponto mais baixo, o ponto mais alto e traçar uma reta. Traçou a reta, a gente tem pontos com algumas distâncias aqui, mas que estão seguindo uma normalidade dentro do gráfico de dispersão. A dispersão está normal. Considerando que já estimamos os custos variáveis unitários em R$100 e os custos fixos totais em R$100.000, mantendo-se estes constantes, podemos simular o custo total para vários níveis de produção. Então, com essa análise, se o gestor pede para a gente fazer uma estimativa de custos para uma possível produção de 1.890 unidades, que custo a gente teria nessa condição? 1.890 unidades vezes R$100 de custo variável, mais o custo fixo, daria R$289 mil de custo total, estimado para uma produção de 1.890 unidades. Outra coisa interessante que a gente tem que ver também, merece destaque, é o que chamamos de ponto fora da curva. Exatamente o que está nessa figura aqui mesmo. Olha, o bonequinho está fora do contexto. Caso nesta série existisse alguma anomalia em quantidade produzida e custo alto ou baixo demais, esse deveria ser descartado da série e ser alvo de investigação e gestão por conta da controladoria. Vamos lá. Imaginemos aqui que a gente tem a mesma série, porém, só que com abril, uma quantidade de 1.750, uma quantidade mediana, porém com um custo muito alto. Um custo mais alto do que em maio, mais alto do que em junho
em que a gente produziu 2.250. Aqui, quando a gente produziu 2.750 em agosto, o custo está mais alto, 390 é mais alto que o custo de agosto. Então, ele está um ponto esquisito. Quando a gente põe no gráfico de dispersão, o mês de abril vem para cá, totalmente fora do contexto. Então, a gente traça uma linha reta entre o menor ponto e o maior ponto. Aqueles que estão próximos, eles estão numa situação típica, normal, né? Alguma coisa não muito gritante, mas esse daqui está muito, muito fora do contexto. Então, a controladoria tem que investigar o mês de abril para ver o que aconteceu para ter um custo tão alto numa produção não tão alta assim. E se esta anomalia se encontrar nos pontos extremos, que são os pontos máximos e mínimos, onde a gente vai utilizar para calcular, para estimar os custos fixos e variáveis, também deverá ser descartada e alvo de análise e avaliação da controladoria. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem que o mês de julho é o maior, né? A maior quantidade produzida. O mês de dezembro é a menor quantidade produzida. Deveríamos fazer o cálculo entre estes meses, maior e menor. Porém, o custo de julho foi muito abaixo da normalidade. Em relação ao mês de junho, que produziu menos, o custo foi menor. Em relação ao mês de maio, que produziu menos ainda, 2.000, o custo foi menor. Em relação ao mês de setembro, que produziu também menos, o custo foi menor do que o mês de setembro. Então, esse custo de junho está muito fora do contexto. Então, a gente pega o segundo maior. Depois de 3.000, o segundo maior é agosto, que tem um custo que tem uma relação mais normal em relação à outra série, né? Ele é maior do que, por exemplo, o custo de 2.250 aqui de junho. Então, ele há uma relação normal. E aí a gente tem que pegar sempre a maior quantidade e o maior custo da série. E nunca não sendo um dos dois, não estando nessa condição de maior ou menor. Nesse caso, a gente faria o estudo não com julho e dezembro, e sim com agosto e dezembro. Obviamente, eu teria um custo variável diferente, não seria 100, seria 89,89, e o custo fixo também seria 105,555. Usando aqui no gráfico de dispersão essa série, veja que o mês de julho veio parar aqui, totalmente fora do contexto, fora da dispersão normal, nessa direção aqui dos nossos pontos. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixo aí meus contatos no Instagram, o YouTube, para vocês se inscreverem no canal, me seguirem. E se gostarem, comentem, deem um joinha lá, que estimula que a gente faça mais vídeos para vocês. Até o próximo vídeo.